alza el andati tricolor con orgullo. Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade do ódio. Esse dia eu botei uma nota de R$10 carimbado com a foto do Lula dentro da minha carteira, sumiu 2 de 50. Eu tenho uma história de 0 a 10, que nota que você dá pro governo Lula? -1. Por quê? Porque é péssimo, não me representa, não defende as minhas ideias como família, como mulher, como pessoa, como cristã, como cidadã. -1. O homem só viaja, casado com uma senhora que também não me representa, mistura política com ideologias, ele quer mais falar o que agrada do que fazer o que é necessário. E gasta nosso dinheiro. Exatamente. Em viagens, quando deveria estar aqui cuidando do povo, está se divertindo na Índia e comendo às nossas custas. É novo debaixo do sol, né? É o Lula, amante de ditadores, apoiando ditadores. E pra você, qual que é o pior político do Brasil? O Lula e todos que apoiam e que concordam com ele. Certo, e o melhor? Na minha opinião, Bolsonaro. Volta, Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade do ódio, o amor tá caro. Que é o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é honesto, porque o Bolsonaro pensava no povo, porque o Bolsonaro, quando viajava, não ficava em hotéis caríssimos para economizar o nosso dinheiro, porque ele comia no bandejão. Isso sim é ser do povo. Para mim é o Bolsonaro e não tem outro. Pra você, de 0 a 10, qual que é o nível de credibilidade que a Rede Globo tem hoje? -100, é terrível. Aquilo lá é uma manipulação total. Não tem nenhum compromisso com a verdade. Eles invertem as notícias, invertem a lei, invertem tudo. 0. Eu nem assisto. Não vejo nenhum motivo para assistir a Globo. Terrível. Como que o senhor está enfrentando essa situação, o posicionamento do governo Lula em relação à situação na Venezuela? Nada novo debaixo do sol, né? É o Lula, amante de ditadores, apoiando ditadores. Nós falamos anteriormente que o Brasil viraria uma Venezuela e as pessoas achavam que seriam somente no âmbito econômico, né? Hoje, por exemplo, o dólar chegou a bater 5,82, se eu não me engano. Nós estamos tendo aí uma reforma tributária, né? Que eu não coloquei minha impressão digital como sim naquela reforma, mas votei não naquilo, até mesmo porque tenho certeza que pelas projeções vai aumentar o saneamento básico, conta a água de luz, a tua cervejinha que o Lula prometeu vai ficar mais cara, até a Coca Zero, que eu sei que você toma, também vai ficar mais caro, ou seja, basicamente, ele é um estelionatário eleitoral. Disse, por exemplo, que não colocaria amigos na Suprema Corte, colocou o seu advogado e o seu amigo, né? Colocou o Dino, ele conhece o Dino desde quando o Dino era magro, poxa, ou seja, há bastante tempo. Então eu acredito que a gente precisa, de fato, compreender e ver a realidade das coisas. E o povo brasileiro tá vendo que essa voz pomposa do Lula não engana mais os ouvidos de quem está atento à verdade. Pessoal, vocês viram aí no começo do vídeo já um trechinho de como foi a manifestação lá na Venezuela, né? Manifestação essa que foi convocada pela direita, pela oposição, né? Que já foi reconhecida como vencedora lá na Venezuela. E também teve a participação também de outra manifestação, a qual foi convidado pelo Nicolás Maduro, em que realmente flopou feio. Feio, tem nem como comparar as duas manifestações de ontem, 3 de agosto, lá na Venezuela. Aqui no Brasil, nós temos aí o depoimento dessa cidadã brasileira, em que ela não economizou aí na sua fala e disse que simplesmente o governo não representa, é um governo péssimo, -1 de nota, não acredita naquela rede de televisão e por aí vai. Simplesmente assim. Quando foi perguntado ao Nicolas Ferreira sobre a atuação do governo brasileiro em relação à Venezuela, ele também não economizou nas respostas, né? Diz que não tem nada de novo debaixo do sol e que isso já era esperado do atual governo brasileiro em relação à Venezuela. Mas agora eu vou deixar você aqui assistindo um pedacinho do discurso de Bolsonaro ontem, também lá em São Paulo, ao lado de Tarcísio, ao lado do Nunes, onde ele teve um discurso muito forte, um discurso muito direto, e ele falou com centenas de pessoas ali agora. Assista aqui que você vai entender um pouquinho e compartilhe o vídeo. Quando a gente faz boas escolhas, obviamente podemos colher bons frutos.
E quando se escolhe um ministro, por exemplo, não basta escolhê-lo, ele tem que aceitar essa escolha. E lá comigo, um desses ministros aqui presente, hoje é o governador do estado de São Paulo. Um homem que tinha o seu valor, mas politicamente não era de São Paulo. Apenas uma novidade para mim, ele é torcedor da Portuguesa dos Esportes. Uma virtude no Tarcísio. E quando chegou aqui ao governo do estado, o exemplo ao longo desse 1 ano e meio se faz presente. Um excelente gestor, um tocador de obras, uma pessoa que nos orgulha a todos pelo seu trabalho. E pela crise econômica que o Brasil vive no momento, em grande parte, só não está mais para baixo que São Paulo está mais para cima. Ou seja, a administração do Tarcísio, cujo estado, que equivale a quase 40% do PIB, tem colaborado para que o Brasil vença essa crise moral que está vivendo no atual momento. Mas estamos aqui para falar do prefeito. Não é fácil ser prefeito de uma cidade cujo PIB é maior de qualquer outro estado do Brasil, a não ser o próprio São Paulo, cujo PIB é maior do que as outras economias da América do Sul. A sua responsabilidade é enorme no tocante a isso. E o que eu peço a vocês, o que está dando certo, não mude. Toque para frente. Eu quero chamar aqui a melhor primeira-dama da história do Brasil. Alô, Brasil! 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 Dizia a vocês, quantas vezes você fala, o que o presidente fez por São Paulo? Eu vou falar não por São Paulo, Tarcísio, mas pela nossa capital. A prefeitura tinha uma dívida bilionária com a União, na casa dos 25 bilhões. E todo mês a prefeitura pagava 280 milhões por mês para o governo federal. O governo federal arrecadava muito. O que nós fizemos? Conversamos com o prefeito Ricardo Nunes. Em 5 meses, eliminamos essa dívida. Ou seja, vocês pagavam por mês 280 milhões de reais para a União. Quase 10 milhões por dia. Isso voltou, ou melhor, ficou no município de São Paulo. É o dinheiro pesado dos senadores e deputados federais aqui presentes. Maior que a emenda de vocês, todos ao longo de 2 anos. Esta foi uma das grandes ações feitas do Nunes para com o governo federal. E lá no Campo de Marte, começamos a fazer o 14º Colégio Militar do Brasil, que vai estar à disposição do concurso aos filhos de vocês. Ou seja, escola de qualidade, escola realmente que vai ensinar o que tem que ser ensinado aos seus filhos, e não ensiná-los a ser militantes ou invasores de propriedade alheia. Bota a cabra pra berrar. É muito bom trabalhar com o prefeito onde as coisas fluem, andam por música, e aí a política pública de qualidade chega na ponta.
Basta ver o seguinte, nós temos uma frente ampla, 12 partidos juntos nesse projeto. Nós temos, junto, o ex-governador Rodrigo Garcia, o ex-presidente Michel Temer, e eu estou muito feliz aqui de estar com uma dupla especial. Duas pessoas que eu agradeço muito. O maior presidente da história do Brasil, Jair Bolsonaro, e a maior primeira-dama da história do Brasil, Michele Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, assim como o Ricardo, uma pessoa humilde, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que no seu período só quis fazer a diferença. O cara que criou o PIX, o cara que terminou as obras que levavam água para o Nordeste, o cara... Posso pedir para baixar as bandeiras nesse momento, porque nós vamos receber o presidente do maior partido do Brasil. Junto com vocês. Todo mundo vai chegar aqui na frente do nosso palanque. Bom dia, São Paulo. Nós contamos com cada um de vocês. Que Deus abençoe a cidade de São Paulo. Uma vitória! Valeu! Que é mais recíproco entre nós. Vamos dizer, parabéns São Paulo, parabéns do Brasil. Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo! Quero ver essas bandeiras tremularem de um lado para o outro. Agora vai todo mundo. Toda vez. Pessoal, 4 de agosto de 2024. Ó a hora que esse povo tá deitado ainda, ó a bagunça. Gente, é o seguinte. Vendo aí tudinho que nós colocamos nesse vídeo aqui para trazer para vocês as informações aí, nós vimos que tá bem complicada a situação lá na Venezuela, né? Continua complicada a situação na Venezuela. Falei isso para algumas pessoas e que eu vou falar agora, e muitos concordaram, outros não. Eu não acredito que Maduro ele vá ceder e vai entregar o poder. Não acredito, sabe? Não acredito. Tomara que eu esteja errado e que ele saia, né? Que ele dê o poder ali para quem realmente venceu, né? Na Venezuela, que é o Edmundo González, Maria Corina e a população venezuelana. Mas eu não acredito muito, porque quando se fala de uma ditadura, se fala de uma opressão, se fala de uma imposição de poder, né? E querendo ou não, ele lá, o Maduro, ele sabe muito bem como trabalhar fora das quatro linhas, né? Como o presidente Bolsonaro falava. E assim a gente vai vendo as notícias que estão acontecendo. Exemplo do dia 3 agora, de ontem, né? O sábado, que foi feita a manifestação lá, convocada pela direita. E depois, prontamente, ele também convocou uma manifestação pela esquerda. A da direita, simplesmente, do povo venezuelano, simplesmente, ela lotou a praça, lotou as praças lá em Caracas, ela lotou as ruas. Foi um estardalhaço assim, de gente na rua, assim, gigante. Uma das maiores manifestações em número, né, em número falando, que chamou a atenção. Já a esquerda não conseguiu fazer um grande movimento. Teve ali sim, teve uma espécie de motociata, né, que a gente chama aqui no Brasil, aquele fileira de moto e tal, mas não foi aquela manifestação grande a qual o governo lá, o Maduro, estava esperando. Então a gente vê aí já uma diferença na população, né? Vê uma diferença na população e a gente vê que sim, a direita lá, ela escancaradamente ela venceu. Volto a dizer que lá no começo a Maria Corina estava mostrando que tinha certeza de 73% das intenções de
de votos lá, elas ganharam. E isso foi refletido em todo o continente venezuelano, chamando a atenção do mundo, né? Como chamando a atenção do mundo? Chamando a atenção na forma em que os países, no início já, eles não estavam reconhecendo a vitória de Maduro, eles não estavam reconhecendo a reeleição dele, e estavam reconhecendo que sim, tinha algo nebuloso acontecendo lá na Venezuela. Que isso perdurou em 2, 3 dias, essas coisas, né? Essas supostas certezas de que tinha algo errado. E com o passar dos dias, o que aconteceu? Hoje faz-se uma semana, né? Hoje faz-se uma semana, hoje domingo passado, sim, hoje faz-se uma semana do ocorrido na Venezuela. E com o reconhecimento dos Estados Unidos pela vitória da oposição na Venezuela, o que isso fez? Escancarou para o mundo que sim, a direita venceu lá na Venezuela e que sim, o atual regime, né? Pode-se dizer que um regime chavista que veio lá de Chávez e perdurando agora Maduro, perderam. Ou seja, a oposição da direita ganhou em cima de Maduro e continua isso. Agora, uma questão até o momento, nós não sabemos assim claramente qual é a posição do governo brasileiro, né? A gente não sabe qual é a posição do governo brasileiro claramente, porque ora solta uma nota dizendo que foi normal, foi tudo perfeito, não teve nenhuma violência e tal. Outra hora, pessoas do próprio governo dizem que aquilo ali que está acontecendo, sim, é um movimento que não é praxe da democracia, que não é um movimento democrático, e sim, que é um movimento antidemocrático, né? Teve gente aí que diz que até um movimento bolsonarista, né? Que a Venezuela não é mais um país de esquerda, e sim um país de direita, né? Mas a gente sabe que isso aí é tudo cortina de fumaça. Tudo cortina de fumaça. Todo mundo sabe que desde o início, lá de anos passados, tantos anos atrás, todo mundo sabe que o Maduro e o Lula, eles são praticamente que amigos mesmo. Sabe, amigos de tomar assim um chopinho no barzinho da esquina. Então, claramente que o governo brasileiro, ele não vai expor a relação íntima com o Maduro para o mundo. Ou seja, ele não vai falar contra o presidente da Venezuela, para também não ficar em maus lençóis, né? Não sei se vocês assistiram o vídeo que o Gustavo Gaia falou aí sobre o caso Carvajal. Então tem muita coisa acontecendo e muita coisa que até mesmo a população acredita que não saiba, sabe? Não saiba. Mas enfim, trazendo aqui para dentro do nosso Brasilzão, essa semana nós tivemos aí a manifestação de professores, de alunos, né? Manifestando aí no Rio de Janeiro, porque perderam alguns direitos ali, cobrando direito ali, auxílio alimentação, um negócio desse jeito aí. E os professores nas ruas, reclamando junto com os alunos, né? Que é uma forma do amor, ele gratificar os professores, retirando aí esses benefícios, né? Ou então dificultando, atrasando, seja lá o que está acontecendo. Mas o fato é que eles foram para a rua manifestar contra o governo do amor, porque é um amor, é lindo demais. Por outro lado, nós já tivemos também o pessoal da saúde. O pessoal da saúde começou novamente aquelas manifestações, reclamando, né, falando de traição, falando de ter deixado a saúde de lado. E nisso aí a gente consegue puxar outro assunto, que são os cortes das verbas dos 15 bilhões, que a saúde foi um dos ministérios que mais foi afetado. A saúde brasileira foi um dos ministérios mais afetados com corte ou congelamento de gastos do governo federal. Aí eu lhe pergunto, se a saúde hoje não está nem em 60%, né? Porque quem sofre mesmo é a população que vai no hospital público, é a população que sofre, que vai na UPA pública, né? Agora, menos esses bilhões aí que cortaram. Como é que vai ser? Como é que vai ficar a saúde brasileira? Como é que vai ficar a saúde brasileira? Fizeram a pergunta aí pro Nicolas,
O Nicolas simplesmente respondeu. Não tem nada de novidade do que está acontecendo no governo. Não tem nada de novidade debaixo do sol que todo mundo já conhece. O Maduro sempre teve o apoio e parece que sempre terá do governo brasileiro atual, né? Mas isso aí causou também um racha entre a esquerda, porque alguns do governo apoiaram, outros do governo criticaram o que está acontecendo lá na Venezuela. Então isso racha a esquerda brasileira pelas divisões de opiniões, né? Isso racha. Mas aí nós temos aqui dentro, agora um período que vai acontecer agora próximos meses aí, que são as eleições para prefeitos da sua cidade aí. Aí você tem que pensar muito bem em quem você vai votar para prefeito e para vereador, né? Porque eu te pergunto uma coisa, tá bom a sua cidade? Tá bom aí as coisas na sua cidade? Eu visitei há pouco tempo a cidade da minha esposa, da minha sogra, lá no interior do Maranhão. E no meu ver que vou de fora para lá, desde o início que eu comecei a ir lá, mais ou menos uns 14 anos atrás, para hoje tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. A diferença que eu consigo ver é que colocaram uns postes redondinhos, bonitinhos ali no meio da cidade, fizeram um recapeamento em alguns lugares de asfalto. A cidade não tem meio fio, a cidade não tem um posto de gasolina bem organizado. Tem um postinho de saúde agora lá, tem uma UPAzinha lá que fizeram, beleza. Mas as pracinhas, não sei de praça lá, não tem PEC para exercício dos idosos, não tem uma praça comunitária, não tem... Tava faltando água, inclusive hoje, quando a minha sogra ligou para mim, hoje, dia 4 de agosto, hoje. Quando me ligou, perguntei se tinha água na torneira. Não, tá faltando água todo dia. Então, vocês têm que prestar atenção em quem vocês vão votar para prefeito na sua cidade. Não vote por amizade, não vote em troca de alguma coisa. Se te prometer alguma coisa, não aceite, não vote por causa disso. Você tem que votar em alguém que realmente vai fazer alguma coisa pela sua cidade. Porque não adianta vocês votar por amizade, votar em troca de alguma besteirinha, porque depois que os camaradas ganham, eles somem, são anos sumidos e vocês ficam aí passando necessidade, falta de infraestrutura, falta de hospital, falta de saneamento básico, falta de água, né? Transporte, segurança pública, educação, muita coisa. E detalhe, você acha que o prefeito e que o vereador da sua cidade, ele não pode fazer alguma coisa pela sua cidade? Ele pode sim. Pode sim fazer muita coisa, desde que ele queira fazer. Então você precisa ter um posicionamento aí mais firme na hora que você vai escolher o seu prefeito, o seu vereador. Porque o resultado, simplesmente, quem vai receber no final é você, a população aí da sua cidade, do seu interior, que vive às custas aí da política da sua cidade. Mas isso são coisas que acontecem no Brasil há muitíssimo tempo. O que nós precisamos entender é uma coisa: nós temos uma das maiores armas na nossa mão, que são o nosso dedinho, ó, o nosso voto. E temos que fazer esse voto valer a pena, né? Valer a pena. Por exemplo, nós temos aí as situações dos cortes nas contas federais agora que foi anunciado no início de 15 bilhões. Educação, saúde, infraestrutura, Ministério da Cidade, e tem muita coisa. Aí fica a pergunta no ar: como é que vai tirar esses 15 bilhões, congelar esses 15 bilhões da saúde, do Ministério da Cidade, da educação? São pastas que mexem diretamente com a vida do povo, da população. Em contrapartida, pare um pouquinho aí o que você está fazendo, entra no site da Câmara e veja quanto é que gasta um deputado com auxílio gabinete, com auxílio viagem, auxílio moradia. Vai lá, vê.
Só seja curioso e procure isso. Procure quanto que um senador gasta, quanto que um governador gasta. Procure quanto que o presidente gasta com viagem. Aí você vai ficar assustado. São lugares, são coisas que dá para economizar tirando deles, político. Porque eles já recebem uns salários exorbitantes em comparação ao salário mínimo, que é uma pichincha que o brasileiro recebe. Aí também tem as outras classes, né? Tem os ministros, aqueles que não receberam voto do povo, que recebem salários astronômicos, né? Tem os ministros também, os presidentes dos ministérios dos militares, né? Do Ministério Civil também. Então tem muito lugar aí que dá para tirar um pouquinho, dá para cortar um pouquinho de verbas aí para poder ajudar a economizar desses 15 bilhões aí que estão sobrando. E também corta um pouquinho das viagens do presidente, né? Porque viaja muito, dorme em prédios importantes, hotéis caros, essas coisas tudo aí. Então dá para economizar muito. Porque no final quem sofre não é nem eles, é o povo. O ruim é que o povo não consegue perceber isso. E o povo fica continuando votando nesses aí que só pensam neles mesmos e não pensam no povo, né? Eu vi uma pessoa, um influencer, até mesmo, eu acho que ele é da esquerda, dizendo que os prefeitos vereadores, eles trabalham só do terceiro para o último ano do mandato. Que no primeiro e no segundo eles somem, eles não fazem nada. Aí no terceiro, metade do terceiro para frente, aí eles botam a cara, sabe para quê? Para poder dizer que fez alguma coisa e você votar neles de novo. Mas eles passaram lá, ó, 2 anos lá sem fazer nada, né? Comendo e luxando e crescendo o seu patrimônio às custas do povão. Mas o povo não presta atenção nisso. Então antes de você votar para prefeito aí, dá uma olhada aí. Dá uma olhada como é que tá o hospital da sua cidadezinha, como é que tá a saúde da sua cidade, como é que tá a educação, a segurança da sua cidade, a infraestrutura. Tem esgoto aí rolando pela sua cidade, tem asfalto, tem água fedorenta rodando nas ruas aí, escorrendo pelas ruas da sua cidade. Presta atenção em tudo isso, as pracinhas para os seus filhos aí brincar, lazer, o encontrozinho da tarde ali das pessoas, as PEC. Tem? Não tem? Presta atenção. Começa a cutucar essas coisinhas aí, prestar atenção, que aí você vai ver e vai entender se esses prefeitos aí que estão aí agora pleiteando o seu voto, se eles merecem ou não. Aí você vai entender se dá certo ou não. Faz uma análise da vida pregressa deles, veja como é que foi o mandato, se eles aí estão buscando uma reeleição também. Vê se eles estão merecendo. O que eles fizeram? Melhoraram minha cidade? Melhoraram aí o hospital, né, a delegacia, o postinho de segurança pública, alguma coisa? Presta atenção nessas coisas aí que você vai saber se o voto deles merece ou não. E para de votar em troca de alguma coisa, né? Em troca de alguma coisa. Vote porque realmente você quer votar. Beleza? Compartilhe esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Venezuela aí, muita coisa deve acontecer ainda. Todo mundo na expectativa aí de uma renúncia, uma entrega do cargo, ou então continuar do jeito que tá. Muita gente tá se perguntando, e agora, o que vai acontecer? E o Brasil tá fazendo pressão ou não tá? Pode fazer pressão ou não tá? Como é que vai ficar as sanções dos outros países contra a Venezuela? E a OEA pediu a prisão do Nicolás Maduro. Vai acontecer ou não vai? São muitas coisas que estão acontecendo aí, que o mundo tá de olho, querendo saber. E vamos ver aí o que vai rolar. E detalhe, você mulher, não esqueça aí que o atual presidente do Brasil disse que a mulher que não tem profissão, ela fica em casa e apanha do marido. Apanha porque ela não tem profissão, aí ela precisa dar de comer para os filhos e só quem trabalha é o marido. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas fica a opinião de vocês. O que você acha que ele quis dizer com isso? Compartilhe o vídeo e seja muito bem-vindo ao nosso canal.